Janeiro é o período de férias, né? E brincar com seus filhos nesse período faz muita diferença para toda a família. E existem muitas opções. Por falar em filhos, vocês sabem o que eles estão fazendo na internet? Nós vamos conversar um pouco sobre segurança e controle parental. Vamos ver também que aqui em Pará de Minas o Centro Pop tem uma nova sede para atender a público assistido. Vamos ver também um outro serviço oferecido aqui na cidade que busca garantir segurança alimentar de produtos de origem animal. E janeiro também é um mês tipicamente chuvoso, né? E pode causar alguns alagamentos. Você já parou para pensar que esses alagamentos podem ter um dedinho da ação humana? PVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Ei, gente, o TV Cidadania está começando e eu já vou logo te fazer uma pergunta. Você se lembra das brincadeiras de infância e da diversão das férias escolares? Eu conversei com uma coordenadora pedagógica e ela deu algumas dicas de como aproveitar com a criançada. O período de férias chega. As salas de aula ficam vazias, as crianças vão para casa, mas a gente sabe que o aprendizado nunca para e que os pequenos têm sede de diversão. E é nesse momento que alguns pais podem pensar: o que fazer para manter a rotina das crianças ocupada com boas atividades? Adoro jogos. Eu acho que o jogo estimula a concentração, a estratégia, o raciocínio lógico, né? E um dos jogos que as crianças mais gostam, e que aí a gente pode brincar com crianças de todas as idades, inclusive as crianças mais adultas, é o Uno. E é um jogo barato, Tess, é um jogo de cartas, ele deve custar entre 20 a 30 reais, o mais simples ali, e toda a família pode brincar. Ele estimula muito o aprendizado da criança, o raciocínio, a estratégia, a memorização, enfim. Jogos de quebra-cabeça. Além dessa memória visual da criança, a criança vai ter que ter paciência e persistência. E dependendo do jogo, por exemplo, dependendo da faixa etária, um jogo do Mapa Mundi, um jogo do Brasil, com a divisão ali dos estados, você está proporcionando também conhecimento geográfico para aquela criança, né? Leitura. Amo leitura. Por que não, numa tarde chuvosa, deitar com a criança e vocês vão lendo um livro? O pai lê uma página, a criança lê outra página, dependendo da idade. A leitura fica mais gostosa, o entendimento é maior. E aí a criança realmente vai como que eu posso dizer, se mergulhar no mundo ali daquele livro. E as famílias também podem aproveitar o período das férias para aprimorar a realização de tarefas domésticas. Essa atividade pode ajudar no desenvolvimento da autonomia das crianças e da coordenação motora, além de moldar habilidades necessárias para o futuro. Aí muitos se perguntam, ora, mas tarefa doméstica nas férias? Sim, a criança ela deve ajudar nas tarefas domésticas, claro, observando a faixa etária e aquilo que ela dá conta de fazer. E uma vez que a criança realizou uma tarefa doméstica, parabenizá-la pelo esforço, não pelo resultado. Às vezes uma cama, Tércia, a criança não vai conseguir arrumar como o adulto deseja, mas a criança vai dar o melhor dela. Então, valorizar e parabenizar pelo esforço. Além disso, o senso de pertencimento. Esta é minha casa, eu pertenço a essa família e como ser desta família eu preciso colaborar. E aí a gente embute na criança a sensação de espírito colaborativo. E lá na frente, quando adulto, vai ser um adulto mais responsável com suas ações no meio ambiente, no ambiente de trabalho, enfim, em todos os aspectos da vida. Mas a gente sabe que a criançada gosta mesmo é de brincar. E que tal aproveitar esse momento de férias para voltar à infância e criar memórias afetivas com seus filhos? Bom, a gente fala que tem o ócio produtivo, né? E realmente existe. Tem horas que é melhor deixar a criança quietinha, ouvindo uma música, assistindo a um filme que tem ali valores embutidos, valores que agreguem aquilo que a família acredita que é o ideal.
Mas ao desenvolver atividades, sejam atividades de jogos de tabuleiro, por exemplo, brincadeiras, a gente está proporcionando uma série de desenvolvimentos na criança. Mas o mais gostoso, os vínculos. A criança lá na frente lembrar, olha, minha mãe pulava corda comigo quando eu era criança. Meu pai jogava bola comigo. Quando estava num dia chuvoso, brincávamos de cabaninha na sala de TV na minha casa. Olha que delícia! Então, muito mais que aprendizado, essa construção e fortalecimento desses vínculos afetivos que a criança vai levar na memória para a vida toda. Sabemos que em casa nem sempre isso é possível, chamar um coleguinha, chamar um priminho. Então, se os pais puderem tirar um tempinho ali daquela rotina louca de casa e sentar e brincar com os filhos, certamente eles vão favorecer o aprendizado da criança em todos os aspectos, mas aquilo que eu disse, que eu acho até mais importante, a questão do vínculo, da afetividade, de saber que o papai e a mamãe, embora cheios de compromisso, eles estão tirando um tempo para ficar comigo. Que bom sentir isso, né? Sentir-se olhado, amado e sentir que tem valor. E claro, com tanta tecnologia presente no cotidiano, brincadeiras e momentos de descanso podem ser também mediados por tela. Mas o ideal é que seja apenas em alguns momentos mesmo, e sempre com a supervisão de um adulto. As telas estão aí, muito acessíveis, né? Seja YouTube na televisão, seja um tablet, seja joguinhos no telefone, e não podemos negar. A tecnologia está aí, não podemos privar as crianças dessa tecnologia. Então, o que nós precisamos é ensinar as crianças a usar a tecnologia a nosso favor. Então, tem muitas plataformas aí educativas com jogos muito legais. Mas eu recomendo sempre, se for oferecer o seu filho a tela, que seja supervisionado. Embora muitos programas e muitos vídeos, eles venham ali com o título de que é infantil, eu sugiro aos pais que supervisionem, porque a internet é um mundo ali, né, que é explorado por muitas pessoas com diferentes valores, e uma criança pequena exposta à tela sem supervisão não é em nenhum momento o ideal nessas férias e em momento algum. É muito triste, e eu vou reforçar, a palavra é triste mesmo. Quando você pergunta para uma criança o que ela fez, ela diz que não viajou. Até aí tudo bem, sabemos que nem todas as famílias conseguem se organizar e viajar nos períodos de férias. Mas mais triste que isso é ouvir que a criança ficou sozinha na frente das telas ou sempre brincando sozinha porque o papai e a mamãe estavam ocupados. Isso é muito triste. Então eu acredito que reservar um tempinho ali para brincar e para estar com a criança, mas realmente estar aproveitando aquele tempo, vai fazer muito bem para toda a família. A presença dos pais faz realmente toda a diferença, né? E vocês viram que a Cássia disse que se for oferecer tela para as crianças, deve ser supervisionado. E você sabe o que seus filhos andam fazendo no celular e no computador? Existem ferramentas que ajudam na segurança das crianças e dos adolescentes. E nós vamos conversar sobre o controle parental agora. Esse assunto é muito importante. Aqui no Brasil, por exemplo, o acesso à internet na primeira infância mais que dobrou em menos de uma década, passando de 11% em 2015 para 23% em 2024. E sobre esse assunto nós vamos conversar com Daniel Capanema, que é doutor em computação. Daniel, a gente sabe que existem, alguns casos que os pais podem ter um certo controle em cima do conteúdo que as crianças, ou adolescentes consomem. Para quem não sabe o que é, para quem nunca ouviu falar, o que é esse controle parental? Como é que ele funciona? Obrigado pelo convite. O crescimento é natural, porque atualmente tem aumentado, os aparelhos estão mais conectados, é TV, é Alexa, e é natural também. E esse público, eles já são nativos digitais, né? Então eles já nascem utilizando tecnologia e estão muito adaptados. Mas tem os riscos, para esse público, na internet. É muito importante que os pais, utilizem alguma forma para controlar esse acesso. Existem algumas formas de fazer isso, de ter esse controle parental. Algumas mais técnicas, por exemplo, que você pode instalar alguma ferramenta no seu roteador, que é o aparelho que a operadora coloca na sua casa,
que é algo um pouco mais técnico, mas que bloqueia tudo, vai bloquear o acesso pela TV, pelos celulares, pelos computadores, né, de toda a residência. Existem alguns que também são bons, né, e são mais fáceis, por exemplo, o controle nativo dos celulares, por exemplo. Acho que o maior acesso é via telefone, né, para os jovens e crianças. Mas também existem para os sistemas operacionais dos computadores, o Windows, Linux, para o Mac também, e também para os celulares. Existem para o Google, né, o Family Link, né, que roda no Android, existe para o iPhone o Screen Time, e todas essas ferramentas são muito importantes que, quando você está criando a conta, você informa que é para um público, né, ou informa a idade, né, se é uma criança, se é um adolescente, e a partir dali os pais podem controlar o acesso, né, seja tempo de uso, você controlar que a criança poder utilizar o aparelho só no período da noite, por 1 hora, por exemplo, você pode ter relatórios do uso, quais são os aplicativos que ele está utilizando e quais, né, por quanto tempo ele utilizou cada um. Você pode colocar senhas para ele não conseguir instalar nada sem ser pelas senhas dos pais. Então, é uma ferramenta importante. E além dessas ferramentas nativas que a gente tem no próprio sistema operacional dos celulares, existem também ferramentas. Existem os sites específicos, né, o YouTube Kids, Netflix Kids, e também existem algumas ferramentas que também fazem esse controle, seja para pegar geolocalização, para saber onde o jovem está, enfim, existem várias ferramentas. Daniel, e nessas questões, né, dos aplicativos nativos, nessas questões, o relatório chega para o celular dos pais, o relatório é no próprio celular do filho, do adolescente, como que funciona isso? Isso vai depender da ferramenta que você está utilizando, se é uma ferramenta nativa do sistema operacional ou se é de algum aplicativo que você instalou. E às vezes nem sempre tem esse relatório. Então existem ferramentas de controle parental que existe uma versão gratuita com recursos limitados, e outras que você pagando, né, uma mensalidade, você tem algum controle maior. Aí isso vai depender de ferramenta para ferramenta, sistema para sistema. Sim, e a gente sabe também que, como você disse, os meninos já nascem nesse meio digital, né? Então acaba que muitas vezes eles sabem mais do que os próprios pais, como é que funcionam essas ferramentas também, né? Você até comentou comigo assim fora daqui, gente, que existem muitas buscas pelas ferramentas de controle, né? Mas existem também muitas buscas pelo como desativar isso. Como é que a gente faz? Exatamente. São jovens, né? Então, claro que eles ficam querendo ali a todo tempo também tirar aquele bloqueio, às vezes imaginando que o pai tá mais invadindo a privacidade, né? Existe ali realmente, né, essas questões, mas sim, hoje as buscas por como remover um controle, elas são maiores do que como instalar, né, um controle parental. E assim, mesmo que você use o controle parental, é um algoritmo que ele está ali, né, ele pode falhar. Então, existem hoje contas que se passam por perfis, né, que são voltados para o público infantil, mas na verdade ele não são. Existem, né, o que a gente chama de grooming, que são pessoas que estão se passando ali por adolescentes para aliciar, né, os jovens. E assim, apesar que está aumentando hoje, né, a tecnologia tem melhorado, então hoje os avanços do processamento de linguagem natural conseguem identificar não só palavras, mas o contexto das conversas, visão computacional que hoje consegue detectar padrões em vídeos e imagens, né, por exemplo, de uma pornografia ou algo violento. Mas o mais importante é que, além desse controle, né, que a gente fala que é uma curadoria algorítmica, que tem uma curadoria humana, que seja conversando, que seja realmente acompanhando ali os filhos, né, orientando, assim como que era feito mesmo antes da tecnologia, né? Então, ainda ter ali essa abordagem, né, além do bloqueio por algoritmo, ter também ali esse envolvimento humano ali para fazer essa curadoria. Sim, essa curadoria humana também é realmente muito importante, né? Tanto para o adolescente, para a criança entender que não é uma invasão de privacidade, né? É um cuidado, na verdade. Porque, como você mesmo disse, os groomers, né, e outras pessoas maliciosas podem usar e usam das redes sociais para atingir crianças, né, e adolescentes de toda forma. A nossa época era os chats, né, os bate-papos, as coisas. Hoje em dia é muito dentro de jogos também, né, online, que tem chats. Exatamente, jogos, redes sociais, né? Então, às vezes, o próprio adolescente, às vezes ele coloca ali uma data diferente, né, do que ele passar, talvez um pouquinho mais velho. Então, assim, é importante ter esse controle parental, fazer o acompanhamento, mas, assim, talvez até mais importante é essa conversa, esse acompanhamento, né, mostrar os riscos, mostrar ali quais são os perigos ali dos jogos, das redes sociais, de vídeos, né, então tudo isso é muito importante também. Até porque, como você mesmo comentou, o algoritmo é uma máquina, né, é um sistema ali que pode ter alguma falha em algum momento. E vai ter, da mesma forma que avançam ali os bloqueios, avançam também ali as pessoas que querem fazer algo
né, que seja malicioso, querem ali talvez aliciar algum menor, então é importante que também a parte ruim também evolui junto, né? Então é importante sim, você estar sempre atualizando o sistema, sempre atualizando esse controle parental e também estando próximo ali do adolescente, conversando, orientando. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pela sua disponibilidade, ter vindo aqui conversar com a gente. É isso Obrigado. aí, pessoal. Como ele mesmo frisou, né, é muito importante o controle dos softwares, mas o controle humano ali também é realmente essencial. Tanto a conversa quanto olhar mesmo, estar junto com seu filho. É muito interessante, né, gente? Segurança na internet nunca é demais, tanto para os pequenos quanto para a gente mesmo. É bom sempre ter muita cautela. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais assuntos interessantes aqui no Cidadania para vocês. O TVI Cidadania está de volta e tem novidade aqui na Assistência Social de Pará de Minas. O Centro Pop, que oferece diversos serviços para pessoas em situação de rua e imigrantes, agora tem uma nova sede. O repórter Luiz Paulino esteve por lá e traz mais informações para a gente. Especializado no acolhimento de pessoas em situação de rua e imigrantes, o Centro Pop passa a contar com espaços de convivência, quadras de areia, refeitórios e banheiros amplos para trazer ainda mais qualidade ao atendimento no local. São oferecidos serviços como alimentação, higiene pessoal, lavanderia, rouparia e encaminhamentos para a saúde, mercado de trabalho e outras demandas necessárias a cada pessoa. A equipe de abordagem social segue atuando nas ruas do município. Essa mudança foi ótima, né? Porque aqui é um ponto estratégico, inclusive, porque é uma área ampla, né? Onde a gente consegue acolher muito bem os usuários, né? E as pessoas que estão em situação de rua da nossa cidade, tantas que estão lá no centro, quanto os migrantes que chegam, né? Aqui pela 262 e acessam aí o nosso ponto de atendimento ao migrante na rodoviária. Que vocês oferecem hoje aqui, principalmente para os moradores em situação de rua? Então, o Centro Pop, né, atende as pessoas em situação de rua e a gente tem uma gama de serviços, né? Dentre eles tem aqui um café da manhã, né? A gente tem o almoço, que serve também para eles aqui. A gente tem os encaminhamentos diversos para a área da saúde, principalmente o CAPS, AD, né? A gente tem aí atendimento aqui também para encaminhamento para o mercado de trabalho, certo? Aqui no equipamento. Aqui na unidade a gente tem aqui a lavanderia, tem rouparia, né, tem as oficinas que a gente trabalha com esse pessoal, né, para um convívio bacana entre eles e também com a equipe, né. Então assim, são diversos serviços, né, o que essa população precisa, a gente procura buscar para atendê-las, né, e para tirar essas pessoas da situação de rua. E o trabalho que é feito lá na rua? Então, nós temos uma equipe de abordagem, né, que de manhã e à tarde, todos os dias, se deslocam para as áreas centrais, nas praças, para as ruas, né? Para perceber o movimento dessas pessoas no ambiente em comum, né, da população e para também localizar alguma pessoa que ainda não conhece o Centro Pop, né? Conhecer a história dessa pessoa e trazer essa pessoa para nosso atendimento e nosso acolhimento aqui na unidade. E algumas mudanças trazem mesmo uma nova energia, né? Agora nós vamos conhecer um outro serviço oferecido aqui em Pará de Minas. O Serviço de Inspeção Municipal trabalha para garantir a segurança alimentar e também traz benefícios para quem comercializa produtos de origem animal. E hoje viemos aqui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Pará de Minas para conhecer um pouco mais do Serviço de Inspeção Municipal. E quem vai conversar com a gente é a veterinária Nayara Almeida. Nayara, muito bem-vinda ao Cidadania, obrigada por receber a gente. Agora explica assim para a população, quem não conhece, o que é esse serviço? Oi, muito prazer. Obrigada também pela oportunidade de falar um pouco do nosso serviço. O Serviço de Inspeção Municipal, ele é um serviço destinado às empresas que produzem produtos de origem animal. Então, a gente faz o cadastro, o registro dessas empresas junto ao sistema de inspeção e é feito a partir daí as fiscalizações, né, as cobranças. E isso tudo é para a gente garantir para a nossa população e para consumidores, quem consumir aquele alimento, que vai ser um alimento seguro, um alimento saudável para ser consumido. Então, essa é a principal função de qualquer serviço de inspeção, garantir um alimento seguro de ser consumido por qualquer pessoa. E são os produtores que vêm buscar por vocês? Vocês também fazem uma busca ativa? Como que funciona?
Normalmente, as empresas, os produtores, né, querem se cadastrar, eles procuram ao órgão. Primeiro, eles têm que procurar um veterinário responsável técnico, é o primeiro passo, para eles poderem fazer o registro da empresa deles junto ao nosso órgão. Aí vem uma lista de documentações, fica tudo no nosso site, tudo fácil de achar. E a partir daí se abre um processo para a gente começar ao registro dessa indústria e dos rótulos que serão dos produtos que serão produzidos por essa indústria. Nayara, e qual que é a importância, então, do produtor procurar e ter esse selo aqui? A importância, primeiro, para ele sair da clandestinidade. Com essa saída da clandestinidade, ele vai conseguir ter mais valorização do seu produto, porque ele possui um selo de inspeção. Então, ele está sendo fiscalizado, ele está mostrando o que ele está fazendo. Então, essa é a principal vantagem. E abre também comércio para esses produtores, porque muitos lugares que vão fazer a revenda desses produtos, eles vão exigir que o produto seja registrado, porque eles sabem também que se eles pegarem um produto clandestino e a fiscalização sanitária chegar nesse lugar, eles vão perder esse produto. Então, os varejistas também exigem que seja um produto devidamente registrado. E esse selo, né, é de inspeção municipal, então ele é válido aqui dentro do município. E também em distritos que você falou, né? Isso. Aí o comércio fica liberado dentro de todo o município de Pará de Minas e os distritos que pertencem a Pará de Minas. E como que são realizadas essas inspeções que vocês fazem, né? Vocês vão a loco, vocês observam o que lá? Sim, nós vamos em loco e a gente observa toda a indústria, desde a parte higiênica estrutural, né, a parte higiênica operacional e a produção em si. Então a gente olha todo, a gente pega e faz todo o fluxograma de produção dentro da indústria, observando cada passo, desde a recepção de matéria-prima até a expedição do produto final. E além, né, nessas visitas em loco, também tem um trabalho aqui dentro do escritório, né, Mayra? Sim, a gente ainda tem a parte documental, né, que a gente faz a análise de novas empresas, vem o processo de todos os documentos para abrir novas empresas. A gente faz a análise documental dos rótulos, a gente faz a análise documental de reforma e ampliação de empresa que já é registrada e quer se ampliar, e tem também a de renovação de alvará. Então, isso tudo, antes de ir para o in loco, né, ele tem a parte de papelada, a parte burocrática que é analisada dentro do escritório. E agora a gente vai conversar com a Graziele Lopes, que é chefe em agropecuária aqui na Secretaria de Meio Ambiente, e vai contar pra gente como que tá o serviço aqui hoje. Graziele, muito bem-vinda à Cidadania, obrigada por nos receber. E em números de empresas, como que tá hoje o serviço? Obrigada, Tess, pela oportunidade de estar aqui trazendo para a população um pouco do nosso serviço, que para muitos ainda é desconhecido, né? Hoje o Serviço de Inspeção Municipal ele conta com 39 empresas já cadastradas e mais 4 empresas em processo de cadastramento, né? Hoje o serviço ele tem uma equipe muito sólida, que consegue aí dar um andamento mais rápido, mais minucioso, mais célere para os processos que nós recebemos, né? A equipe hoje ela conta com 2 veterinários e conta também com uma assistente, com uma técnica que ajuda a gente em todo esse desenrolar dos processos, da documentação, dos ofícios de todas as empresas que nos procuram. E o tempo que você está à frente aqui do serviço, como que você vê a importância dele para a nossa cidade? O serviço de inspeção, ele não é um serviço somente fiscalizador, Tess. Ele é um serviço que ele normatiza e que ele orienta todos os produtores, né? Quando os produtores nos procuram, muitos cheios de dúvidas, eles veem que o serviço, além de fiscalizar, abre campos. Os produtores que são cadastrados conosco, eles têm um comércio local muito abrangente para que eles exponham os seus produtos. Sendo assim, ajuda tanto na agricultura quanto no setor populacional, né? A gente consumindo o que é da nossa cidade, consumindo o que é do nosso produtor. Então, hoje nós vemos com muito agrado o serviço de inspeção, a partir de quando ele foi assumido por nós, pela nossa equipe, em junho deste ano. Nós vimos muitos avanços e, graças a Deus, muitos retornos positivos. E como está a expectativa daqui para frente? A expectativa é que, além dessas 4 indústrias que estão aguardando, a gente consiga angariar mais produtores para o nosso serviço.
Porque além deles estarem sendo beneficiados, para nós é uma alegria muito grande conseguir mostrar para eles que o serviço ele não é punitivo. Ele é um serviço que abre portas, que abre campos e que muitas pessoas podem sim se beneficiar com isso. Certo, Graziele, muito obrigada por ter nos recebido. E é isso aí, pessoal. Um serviço muito importante, como ela mesma disse, muitas vezes desconhecido, né, por muitas pessoas, e que a gente ficou sabendo um pouco mais agora. E você já conhecia esse serviço? É muito bom saber que tem gente que trabalha para a nossa segurança, né? Falando em segurança, estamos em janeiro, que é um mês tipicamente chuvoso, e podem acontecer alguns episódios, como deslizamentos de terras, enxurradas e alagamentos. Mas você já parou para pensar que a ação humana pode ajudar nesses episódios? As chuvas do início do ano já trouxeram um sinal de alerta para Pará de Minas. Na manhã do dia 3 de janeiro, a rua Itabira, no bairro Vila Ferreira, precisou de intervenção para limpeza e foi recolhido cerca de 16 toneladas de material, entre areia de construção, terra e galhos de árvores. A situação abre oportunidade para uma reflexão. O entupimento de bocas de lobo acaba sendo resultado também de algumas ações da população. Acaba sim, jogando lixo nas ruas, colocando lixo fora da cota do caminhão, fora dos dias do caminhão, onde que esses lixos vão todos para as partes mais baixas, causando o entupimento das bocas de lobo e as inundações desses locais. A gente pede a compreensão de todos para evitar fazer esse tipo de situação. A Defesa Civil solicita que os moradores façam a acomodação correta dos materiais de construção para evitar o entupimento do sistema de drenagem do local. A sua obra não vai parar, você está com a obra interna, às vezes dá para continuar ela nesse período, ok. Mas guarde esse material, o material chegou, você guarda dentro da sua obra, ou faça um sistema de contenção desse material para que ele não seja carreado, não vá para as partes mais baixas da cidade, e faça esse tamponamento, né, do sistema de drenagem. O que aconteceu na rua Itabira, a gente chegou lá no local, a gente pode ver pelas fotos e pelas imagens, nós tivemos pessoalmente lá no local durante a chuva ainda, e vimos que esse material estava sendo carreado e era material que estava sendo depositado de forma ilegal, né, em vias públicas. Então, ou seja, a gente chama a atenção das pessoas também para colaborar, principalmente quem mora próximo dessas regiões. Os cidadãos que estiverem com resto de material de construção e não sabem como descartar corretamente, podem entrar em contato com a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Pode nos ligar lá na Secretaria de Obras, se quiser fazer a doação de restos de materiais, a gente recolhe. E alguma denúncia também de obras que estão colocando materiais na rua, pode denunciar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que o fiscal atuará a obra e vai pedindo ao proprietário que acondicione esse material no local correto. Além dessas questões das enxurradas e alagamentos, é preciso ter muito cuidado com a continuidade de obras nesse período chuvoso. Nós tivemos uma residência totalmente interditada, no bairro Belvedere, principalmente provocado por um corte no talude, um desaterro de um lote vizinho. Então, assim, a gente tinha feito recentemente, com o apoio da imprensa, uma divulgação, uma orientação para que as pessoas tomassem muito cuidado nessa época do ano, né? Para que quando estiver planejar bem a sua obra, fazer com acompanhamento técnico, com o engenheiro à frente dessa obra, principalmente nesse período de chuva. Uma intervenção mal programada, mal planejada, ela pode sim colocar uma família ou quase que uma região toda em risco. É muito importante a gente ficar atento para saber se estamos contribuindo ou não para esses desastres, né? E lembre-se, se estiver em situação de risco, acione as forças de segurança. É com esse lembrete que o TVI Cidadania vai ficando por aqui. Você já sabe, né? Tem sugestão de assunto? Mande uma mensagem para a gente no 3231-6363 e eu te vejo na próxima. Tchauzinho!